Boa noite ao Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Hoje nós temos o estudo do livro Nosso Lar. Sejam todos bem-vindos. Quem for chegando aí, dá um joinha, manifeste aí para que eu saiba que vocês estão aí. Ok? Quem chegou, gente? Boa noite para vocês. Josiane, boa noite. Hoje estou vendo os comentários, pessoal. Vamos comentar aí. Conseguimos resolver a nossa dificuldade aqui. Boa noite para quem está chegando. Pessoal, lembrando que nós estamos com a conversa fraterna disponível todas as segundas-feiras, assim que termina esse nosso estudo do livro Nosso Lar, inicia os trabalhos da conversa fraterna, onde os trabalhadores dessa casa espírita entram em contato através de videochamadas, né, no WhatsApp, com aquelas pessoas que estão precisando conversar um pouco, esclarecer algumas dúvidas, ok? Nós estamos então disponibilizando esse trabalho. Quem quiser participar, boa noite, Maura. Quem quiser passar por essa conversa, que sentir aí dentro do seu coração a necessidade de se expressar um pouco, de desabafar, é só preencher o formuláriozinho que está, é o primeiro post que está no grupo, lá no nosso grupo no Facebook. É só clicar lá em cima do link, vai abrir um formuláriozinho bem simples, é só colocar o nome e o telefone de contato, né? O telefone que seja o WhatsApp, e que o pessoal vai então entrar em contato com vocês todas as segundas-feiras, assim que a gente termina esse estudo, tá bom? É super sigiloso, tá? Ninguém fica sabendo que você preencheu o formulário, ninguém vai ficar sabendo o teor da sua conversa, ok? Os dados que você coloca lá, apenas os trabalhadores do centro que estão envolvidos nessa atividade é que têm acesso, tá bom? Então podem ficar tranquilos quanto à questão do sigilo sobre esse bate-papo, ok? E aí, pessoal, alguma dúvida sobre o livro Nosso Lar? Algum questionamento? Alguma ideia aí que queira trocar com a gente? Um ponto de vista? É sempre interessante, pessoal. Tá? Bom, são 19h30, respeitando o nosso horário, né? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos pedir a esses irmãos que nos ofereçam aquilo que estamos necessitando neste momento. Vamos pedir a esses irmãos que se aproximem de nós, nos envolvendo com sua paz, com seu amor, com a sua sabedoria, nos auxiliando assim a bem entender os ensinamentos que André Luiz nos trouxe através deste livro. E acima de tudo,
que esses irmãos possam nos auxiliar a colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos. Que possamos ser os mensageiros da luz, os portadores da boa nova do Cristo, a todos aqueles que de nós se aproximarem. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre. Que assim seja. Quem mais chegou aí? A Tâmara. Boa noite, Tâmara. A Jaine também, boa noite. Pessoal, se alguém aí fizer um comentáriozinho aí eu não responder de imediato, tá? É porque às vezes fica um pouquinho difícil da gente ler. Mas hoje eu estou vendo os comentários. Então, bora comentar. Então, pessoal, hoje nós vamos ver o capítulo 8, né? O título desse capítulo é Organização de Serviços. A Ruth, boa noite também, Ruth. Muito bom, pessoal. Adoro ver esses comentários aí, adoro ver que o pessoal tá aí assistindo, que está participando. Bom, até então, gente, no livro, né, só para a gente fazer uma retrospectiva aqui, André Luiz passou muito tempo no umbral, foi socorrido, está então naquela instituição de saúde, né, recuperando-se, né, de todo esse período de doença no corpo físico e o período que ele passou no umbral, certo? Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu-me solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Há, então, em nosso lar um ministério de auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto, nos atos da prece, nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios orientados cada qual por 12 ministros.
Temos os ministros da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Então, pessoal, olha como é interessante, vocês imaginem para André Luiz como era perceber tudo isso. A primeira impressão que ele teve em nosso lar, que nós vimos nos capítulos anteriores, era a questão da organização da cidade, né? Porque ele olhava pela janela do seu quarto e o que ele via era muito parecido com o que ele conhecia na Terra, em questão de estruturas, né? De prédios, casas, ruas, parques, as pessoas caminhando, né? De um lado para o outro, animais. Tudo aquilo para ele ele ficou espantado, né? Admirado, porque era muito parecido com o plano físico, com as cidades no plano físico. E ele esperava que o plano espiritual fosse algo completamente diferente. E aqui, qual não é então a nova surpresa dele de observar que além da questão da estrutura física, né, ser muito parecido, também existe uma estrutura administrativa, né, de organização que não difere muito das estruturas organizacionais que nós temos nas nossas cidades, nos nossos países, né? Ou seja, eles têm então o governador, que é a pessoa responsável por toda a colônia. Abaixo, né, vamos dizer assim, na escala administrativa, estão os ministros. Os ministros são 12 para cada um dos ministérios, que são 6. Então, no total, são 72 ministros, que estão em contato direto com o governador e transmitem, né, as suas orientações para o restante dos trabalhadores, dos colaboradores de cada ministério. Então, existe toda uma organização, né, do trabalho. E a outra questão que ele comenta aqui é que não existe inatividade. Como a gente já comentou também, na criação não existe nada que esteja parado. E nós não podemos estar parados também. E nosso lar, então, reflete isso. Quando nós estamos parados, quando há uma inatividade, isso reflete um desequilíbrio nosso, um adoecimento do nosso espírito. Então, nós precisamos da atividade, seja ela física, intelectual, mas a gente precisa da atividade, de produzir, né? De estar em constante movimento, assim como tudo no universo, em tudo na criação. Então, é outra questão, né, que ele coloca aqui, né, que por onde ele olhava existia a movimentação, né? As pessoas trabalhando, se deslocando de um local para outro, né, com as suas atividades ali diárias, certo? Bom, aí na questão dos ministérios, né, os ministérios estão mais ligados a atividades mais espirituais, vamos dizer assim, né? De planos mais elevados, de vibrações mais elevadas, e outros estão mais ligados às atividades na crosta terrestre, né? A questão é mais ligada à matéria, né? No sentido da atividade, certo? Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido:
Oh, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem, e o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Então, vamos dar uma paradinha aqui para a gente observar essa informação. O que Lísias está explicando para André Luiz? André Luiz está admirado de que haja essa organização no plano espiritual como na Terra. Do ponto de vista ainda do André Luiz, ele ainda tem esse ponto de vista de que o plano espiritual é que é igual ao plano material. E aí o que Lísias está dizendo para ele aqui é que é ao contrário. Primeiro as coisas estão e são no plano espiritual e depois elas estão no plano material. Ou seja, tudo aquilo que nos chega, todas as criações, tudo aquilo que o homem desenvolve no plano físico, primeiro surgiu no plano espiritual. Certo? Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor misturavam-se às notas primitivas dos silvícolas do país e às construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Então, pessoal, vamos fazer uns links aqui entre algumas questões. No livro Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o que ele nos conta? Que o Brasil foi escolhido pelo Cristo para ser um grande hospital, né? A verdade é essa, para que fosse trazido para cá todos aqueles espíritos que necessitavam de aprendizado, de cuidados. Ismael foi então encarregado de trazer esses espíritos para o Brasil. E não só isso, também foi encarregado de trazer, de transplantar, né,
depois a árvore do espiritismo para o Brasil, trazer para cá. Então, assim, o que a gente observa aqui com essa história, que está descrita aqui no nosso lar, é que houve uma colonização, por assim dizer, né? Tanto no plano físico, com a chegada dos portugueses e tudo mais, quanto no plano espiritual. Por quê? O plano espiritual aqui do Brasil, né, dessa região, refletia o quê? Refletia o que era o plano físico também, né? Ou seja, uma região que ainda é de muita... Como é que vamos colocar aí, sempre para não ficar estranho? Uma região ainda selvagem, tá? Vamos colocar nesses termos. Os habitantes que aqui existiam, né, os índios, eles ainda estavam na sua infância, né, espiritual, intelectual. Então, o plano espiritual também era dessa forma, né? Então, com a chegada dos portugueses, né, do pessoal que chegou para a colonização, houve um progresso no plano físico, na questão material, na questão intelectual, né? Não estamos dizendo na questão moral, tá bom? Nessas questões intelectuais. E no plano espiritual ocorreu o mesmo. Houve esse esforço dos espíritos, então, que desencarnaram no Brasil, né, para construir, para evoluir essas regiões. Como o Lísias conta aqui, é claro que no plano físico estava se empregando a força física, a escravidão, as guerras, para que se fizesse esse progresso, né? E no plano espiritual, não. O esforço era por outras vertentes, mas existiu esse esforço de melhoria, vamos dizer assim. Então se iniciou a construção de nosso lar, né? Já com o objetivo de receber os espíritos que estariam desencarnando ali, socorrê-los, né? Prepará-los para outras reencarnações, certo? Gente, não sei se isso fez sentido, tá? Se alguém discordou ou não entendeu, por favor, me fala para a gente poder tentar melhorar esse esclarecimento aí, tá? A essa altura, atingimos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou: temos nessa o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel do que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão de que descansemos, obrigando-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene.
Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito comemorou-se o 114º aniversário da sua magnânima direção. Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Então, pessoal, com relação à forma de nosso lar, se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar um desenho que foi psicografado mostrando nosso lar. Tá? Na capa do livro também tem algumas ilustrações, dependendo do livro, né? Claro, né, que vocês têm, mas esse aqui, ó, acho que é uma das edições mais recentes, apesar da minha já estar bem surradinha, gente, mas aparece o desenho, uma ilustração dando uma ideia, né, de como seria a colônia. Tá? Então a gente tem aqui ao centro a governadoria, com suas torres que sobem aos céus. Torres muito altas, né, que se perdem nos céus. E essa praça aqui, ao redor dessa praça, saem os ministérios. Cada um dos 6 ministérios tem início aqui nessa praça e se estende nesse sentido, de forma triangular. Cada ministério tem uma forma triangular aqui. Então o que acontece? E depois dos ministérios, ao redor, né, nós temos habitações. Então o que acontece? Nosso lar vista de cima, ela tem o formato de uma estrela. Tá? O formato é bem característico, uma estrela. Ok? Se vocês buscarem aí na internet, vocês vão encontrar esse desenho. É bem interessante de estar dando uma olhadinha aí para quem ainda não teve essa noção, ver como é que é. Ok? E tudo, né, como o André Luiz já comentou também no capítulo anterior, é tudo muito organizado, tudo muito limpo, muita vegetação e tudo muito bem cuidado, todos os jardins, todos muito bem cuidados. E nós, no futuro aqui, nos próximos capítulos, ele ainda vai comentar algumas características referentes a essa arborização, que é muito legal também. Tá bom? Bom, o outro comentário aqui que Lísias então faz é sobre o governador. O governador, até então, né, a informação que está no livro, tinha 114 anos que estava no comando, né, na administração de nosso lar. E nesse período todo, o governador era aquela pessoa que exigia de todos, né, o descanso, as pausas, que houvessem atividades, né, que trouxessem prazer, né, que não fosse simplesmente o trabalho mesmo, né. Ele exigia isso de todos. Os ministros, né, utilizam, né, dessas pausas, desses períodos de descanso para visitarem outras colônias, né, para obterem mais conhecimento, né, e tal. Mas ele mesmo, o governador, não se utiliza dessas pausas. O trabalho dele é incansável, né? E mesmo nas manifestações públicas, né, como Lísias comenta, dificilmente se vê o governador, a não ser no momento das preces coletivas, onde ele preside esse momento, né?
mas fora isso, dificilmente se vê a figura do governador. Ele trabalha incansavelmente para a população de nosso lar, mas, vamos dizer assim, ele busca não aparecer, né? Não está aquela figura evidente que todo mundo está ali observando ele. Né? O que interessa para ele não é aparecer, não é ser visto. O que interessa para ele é que tudo funcione da melhor forma possível para todos. Certo? Bom, então esse é o capítulo de hoje. É um capítulo que já começa então a nos dar um pouco mais de visão sobre a estrutura de nosso lar, a estrutura das organizações, das atividades, né, de nosso lar, e vai mostrando, né, para André Luiz, e André Luiz nos repassando, como são extensos os trabalhos em nosso lar. Ali, pra vocês terem uma ideia, né, que é um número, né? O governador tem 3.000 pessoas ligadas ali mais diretamente a ele. Vocês imaginam que número de pessoas, então, nos ministérios, trabalhando nos ministérios e em todas as atividades de nosso lar. Imagine quantos trabalhadores são necessários para fazerem os resgates no umbral, quantos trabalhadores são necessários para dar assistência 24 horas àqueles espíritos que chegam em situações precárias, né, que não têm condições de estarem por si, que necessitam da assistência direta. Então, são muitos trabalhadores, muitas pessoas, uma colônia grande, né? Uma cidade muito grande. E tudo funcionando de uma forma harmoniosa. Ok, pessoal? Bom, então esse é o capítulo de hoje. Espero que tenha ficado aí bem claro para vocês. Qualquer coisa vocês mandem lá nos comentários, coloca no grupo para a gente poder conversar, esclarecer e trocar ideias, ok? E se alguém tiver alguma visão, um ponto de vista diferente sobre aquilo que eu estou falando, sobre aquilo que eu estou colocando para vocês, por favor, se manifestem, tá? Para que a gente possa, então, crescer esse estudo, ok? Bom, então é isso. Só reforçando, pessoal, para quem chegou depois, nós estamos com a atividade da Conversa Fraterna todas as segundas-feiras. Assim que a gente encerra aqui essa atividade do estudo do nosso lar, né, os trabalhadores da casa iniciam o trabalho da Conversa Fraterna. Essa conversa está sendo feita através de chamadas, de videochamadas pelo WhatsApp. Então, quem quiser passar pela essa Conversa Fraterna, preencha o formulário que está é o primeiro post que está fixado lá no nosso grupo, tá? No grupo do Facebook. É só entrar lá no link e preencher o seu nome e o seu telefone com o WhatsApp, ok? Aí os trabalhadores das feiras após esse nosso estudo, tá? É tudo sigiloso, ninguém tem acesso a esses dados, nem ao teor da conversa. As únicas pessoas que têm acesso são os trabalhadores responsáveis por essa atividade, ok? Então, estamos à disposição de qualquer pessoa que esteja precisando desabafar, conversar, expor alguma dificuldade, ok? Se vocês conhecem, né, talvez vocês não estejam neste momento necessitando dessa conversa, mas tem alguém que precisa, faça o convite, passe para essa pessoa, né, o link do formulário, e a pessoa preenchendo, a gente vai entrar em contato e conversar com qualquer um, ok? Então é isso, pessoal. Vamos mais uma vez
elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente, esses irmãos que tanto têm nos auxiliado, nos amparado nas atividades deste grupo, esses irmãos que têm se reunido a nós para que possamos levar as mensagens do Cristo, levar as reflexões sobre o seu Evangelho. Esses irmãos que nos auxiliam no estudo deste livro, dessa obra que André Luiz nos trouxe, para nos esclarecer, para nos mostrar a realidade dos planos espirituais. Vamos agradecer a cada um desses irmãos por toda essa ajuda, por todo esse amparo que é oferecido a cada um de nós que neste momento se liga a essa grande egrégora, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que aqui chegam em busca do esclarecimento, do desenvolvimento, do acolhimento, através das palavras do Cristo, através do entendimento do seu Evangelho, e que possamos levar essas vibrações de amor e de paz por toda a nossa semana, sendo os portadores dessa luz que neste momento nos envolve. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado a vocês pela presença, gratidão, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.